Laura, uma jovem de 22 anos, retorna à casa de sua avó após o falecimento recente da idosa. A casa, antiga e cheia de lembranças, sempre lhe trouxe uma sensação de mistério, mas agora, sem a presença da avó, parecia mais vazia, quase assombrada. Ela passa os dias arrumando os pertences da avó, tentando lidar com o vazio que a perda deixou. Certo dia, enquanto explorava o sótão, Laura encontra um espelho antigo, grande, com uma moldura escura, esculpida com figuras sombrias e estranhas. Havia algo nele que parecia puxá-la, uma mistura de fascínio e desconforto. Mesmo assim, ela resolve levá-lo para o quarto. Limpa a poeira e o coloca na parede, sem imaginar o mal que acabara de liberar. Quando olhou para o espelho pela primeira vez, sentiu algo errado. Talvez fosse o reflexo que parecia ligeiramente distorcido ou uma sensação de desconforto que ela não conseguia explicar. No entanto, ignorou o pressentimento. Nos dias seguintes, Laura começou a notar pequenas mudanças. O reflexo parecia demorar um pouco mais para acompanhar seus movimentos, como se houvesse uma fração de segundo de atraso. Outras vezes, parecia que seu reflexo sorria de forma sutilmente diferente, com um brilho nos olhos que ela não reconhecia. Tudo era tão pequeno que poderia facilmente ser descartado como imaginação, mas algo em sua mente a alertava de que havia algo mais. A situação se torna mais perturbadora em uma noite. Laura estava deitada em sua cama quando, ao virar a cabeça para o espelho, viu algo que a deixou paralisada. Seu reflexo estava de pé, olhando diretamente para ela, mesmo que soubesse que não havia se movido. O reflexo sorriu, mas o sorriso era torto, quase cruel. Laura piscou, e quando abriu os olhos, tudo estava normal de novo. Seu coração acelerou, e ela apagou a luz rapidamente, tentando esquecer o que tinha visto. Nos dias que se seguiram, Laura evitou olhar diretamente para o espelho. Sempre que passava por ele, sentia algo estranho, como se o reflexo estivesse observando-a, esperando que ela olhasse. Uma tarde, enquanto se penteava, percebeu que seu reflexo estava realizando os movimentos de maneira diferente. O pente continuava a deslizar pelos cabelos no reflexo, mesmo depois que ela parou. Com um arrepio subindo por sua espinha, Laura se levantou e cobriu o espelho com um lençol, determinada a esquecer a estranheza. Mas naquela mesma noite, algo pior aconteceu. Ela começou a ouvir sussurros, sons fracos que pareciam vir de dentro do espelho. Ao início, eram quase imperceptíveis, mas logo se tornaram mais altos, como vozes tentando escapar. Assustada, ela tentou ignorar, mas o barulho crescia, até que ela se levantou da cama em um ímpeto, arrancando o lençol que cobria o espelho. O que viu a deixou sem fôlego. Seu reflexo não estava mais lá. O espelho agora mostrava apenas uma sala vazia, como se ela não estivesse de pé diante dele. A escuridão no reflexo era opressiva, e então, do meio da escuridão, uma mão pálida emergiu, seguida pelo rosto distorcido de seu reflexo. A figura sorriu de forma sinistra antes de estender a mão e agarrar Laura, puxando-a para o espelho. Ela sentiu uma força invisível tentando sugá-la para dentro. Lutou com todas as suas forças, mas sua energia estava sendo drenada. Com horror, percebeu que, cada vez que olhava para o espelho, uma parte de sua alma estava sendo sugada para o mundo refletido. Agora, seu reflexo estava quase completo, pronto para tomar seu lugar no mundo real. Laura entrou em pânico. Desesperada por uma solução, começou a vasculhar os pertences antigos de sua avó, na esperança de encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo. Entre os diários antigos, ela encontrou uma anotação sobre o espelho. A avó descrevia o objeto como amaldiçoado. Uma peça antiga que aprisionava almas e criava reflexos sombrios das pessoas. Esses reflexos, uma vez completos, tomavam o lugar das pessoas no mundo real, deixando-as presas para sempre no mundo do espelho.
Laura percebeu que estava sem tempo. Seu reflexo já quase completara a transição e, em breve, tomaria seu lugar. Havia uma única maneira de impedir quebrar o espelho antes que a troca fosse concluída. Mas não seria fácil. O reflexo estava cada vez mais forte e determinado a escapar. Naquela noite, Laura se armou com um pesado martelo, posicionando-se diante do espelho coberto. A tensão era palpável e ela sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Com o martelo nas mãos, ela retirou o lençol e, imediatamente, viu seu reflexo malicioso olhando-a com um sorriso triunfante. De repente, o reflexo começou a sair do espelho, estendendo a mão para agarrá-la de novo. Laura lutou com todas as suas forças para se manter longe, mas a força que a puxava era intensa. Ela sabia que tinha poucos segundos para agir. Com um grito, Laura levantou o martelo e o lançou contra o espelho com toda a força que tinha. O vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços e o reflexo maligno soltou um grito agudo antes de desaparecer na escuridão, sugado de volta para o lugar de onde veio. O silêncio caiu na sala enquanto os pedaços de vidro se espalhavam pelo chão. Ofegante e exausta, Laura caiu de joelhos. O espelho estava destruído e o reflexo havia sumido. Sentiu uma onda de alívio ao perceber que estava livre. O pesadelo havia acabado. Alguns dias depois, ao tentar seguir em frente com sua vida, Laura ainda se sentia perturbada pelos eventos recentes. Em um momento de distração, enquanto caminhava pela casa, passou pelos fragmentos do espelho quebrado. Algo a fez parar. Abaixando-se, viu seu reflexo em um dos pedaços de vidro no chão, mas havia algo terrivelmente errado. O reflexo ainda estava sorrindo, de forma maligna, como se ainda estivesse à espreita, esperando o momento certo para escapar de vez. Laura se afastou, o coração disparado. Ela percebeu que, embora o espelho estivesse quebrado, o mal que ele abrigava ainda não havia sido completamente destruído. O reflexo sombrio continuava lá, preso, mas à espera de uma nova oportunidade para tomar seu lugar. A história termina com um aviso sombrio. O mal, às vezes, não pode ser derrotado completamente. Mesmo nos cacos de um espelho quebrado, algo maligno pode permanecer, esperando pacientemente seu momento de retorno.